bom dia. Vamos fazer mais uma live hoje para honra e glória do Senhor. Vamos falar sobre o que pode nos impedir, né, de a gente acessar por completo a vitória de Jesus Cristo, né, que já foi consumada na cruz do Calvário, né, graças ao Senhor. Hoje a gente pode acessar uma vitória completa, uma vitória eterna, mas muitas vezes a gente ainda vive à margem disso. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou convidar a Cíntia. Ser bem objetivo, né, como a gente tem feito aqui, mas com certeza vai ser profundo, né, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não deixa a gente continuar como a gente está, né, na cegueira, no engano, numa vida de transgressão, né, mas ela vai realinhando a nossa vida, né, aos planos perfeitos, originais do Senhor para nós. Ó, a Cintia entrou. Ela tá pedindo aqui, deixa eu aceitar o convite dela. Acho que não sei se ela não tá conseguindo aceitar aqui. Porque ela tá na rua. A Cintia não tá conseguindo entrar. Vou convidar ela de novo. Vamos ver se agora dá certo. Agora ela entrou. Bom dia. Bom dia, Mana. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Eu vou orar, então. Você tá dirigindo? Pra gente já começar. Eu já introduzi aqui o assunto. Senhor Jesus, nosso Rei amado, Deus poderoso, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui na tua presença, mais um dia de vida, mais um dia de vitória, Deus, mais um dia de cumprimento das tuas promessas eternas nas nossas vidas, Deus. Que o Senhor tenha liberdade entre nós, Deus. Fale aos nossos corações, mude tudo que o Senhor precisar mudar, Pai. Tenha liberdade no nosso ser, por completo, Deus, em nome de Jesus. Rapaz, é para participar de lá, né? É para participar, né? Eu tô na live. Então, André quer participar da live, é isso, Cintia? André, você dirige para eu poder? O André chegou aqui, eu vou botar ele para dirigir, que aí fica melhor. Beleza. Só um minuto que eu vou trocar de lugar. Pronto. Então, Cíntia, a gente estava conversando, né, esse final de semana passado, sobre por que é tão difícil a gente conseguir acessar a completa vitória do Senhor para nós, né? O que pode nos impedir? E aí o Espírito Santo foi trazendo alguns temas, né, Cíntia, alguns aspectos, né, para a gente pensar. E aí eu sentei, comecei a colocar isso na palavra, né, alinhar isso com a palavra. E aí a primeira coisa aqui que eu estava estudando é que lá em Romanos 3:23 fala sobre a nossa natureza pecaminosa, né, Cintia? Todos nós somos pecadores. Então a gente foi destituído da glória de Deus. Então a gente precisa fazer esse caminho de volta, né? E lá diz assim, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado e a nossa permanência nele é o que nos separa da presença de Deus, né, Cíntia? Porque não combina. Deus, ele é santo. Deus, ele é puro.
né? Ele não combina com coisas impuras, ele não combina, né? A partir do momento que a gente percebe que a gente está errando, que a gente está pecando, e a gente decide continuar, né, vivendo nessa transgressão, isso aí vai nos impedir de estarmos na presença de Deus, né? Não tem como a gente ficar acessando, a gente acessar tudo que o Senhor tem para nós, se a gente está decidindo viver na nossa velha natureza, né? É, é isso mesmo. A gente não consegue entender muitas vezes o que o sacrifício de Jesus na cruz conquistou para todos nós, né? Isso. Porque a morte dele e a ressurreição, né, conquistou a cura das doenças, a remissão de todos os pecados, a vida eterna nele, né? Nós temos co-herdeiros com ele, ou seja, toda a plenitude que existe nele, né? Toda a abundância, toda a prosperidade, tudo que existe nele. E também sermos um só com o Pai, como ele é. Uhum. Então, isso tudo é o que significa a morte e a ressurreição de Cristo. E vencer a morte, né, também significa vencer o inimigo. Porque o que ele implantou no mundo foi o pecado, né? Exatamente. E com o pecado ele conseguiu a morte. Ou seja, depois que Jesus venceu a morte, que Jesus venceu o pecado, que Jesus venceu as doenças, que Jesus venceu tudo isso por nós, né? E nos deu a vida dele. Ou seja, a vida que nós temos hoje não é mais a nossa vida, quando nós cremos nele, né? É a vida do próprio Cristo. Exatamente. Então, assim, e aí a gente... É ele vivendo, né, Cintia? É a gente deixando de viver, a gente escolhendo deixar de viver para que ele viva através de nós, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente não vive todas as atribuições que vêm com a morte e a ressurreição de Cristo, é porque a gente não percebeu ainda, a gente não teve o entendimento, a compreensão do que é isso, né? Do que significa tudo isso, o que vem nesse pacote completo, né? Que foi a morte e a ressurreição de Cristo, a vida dele por nós. E quando a gente não vive, Exatamente. a gente estava conversando, né? A gente vive à margem. Vai, lê aí as palavras. A gente acaba vivendo à margem, né, Cintia? Como se acho que a gente até trouxe esse exemplo aqui, mas eu acho que ele é muito claro, né, para a gente entender. É como se a gente tivesse como é que chama aquele documento da herança? Um testamento. Um testamento no nosso nome, com uma herança que engloba tudo isso, né? Que engloba a plenitude, tudo que você falou, a plenitude, o perdão, a cura, né? Toda a transformação que a gente precisa viver na mente, na alma, no corpo, né? No espírito. E tá lá em nosso nome, nosso por direito já conquistado, deixado, né? Já assinadinho lá pra gente, e a gente não acessa. E a gente não vai lá buscar. Né? E a gente não faz a nossa parte para acessar, né? Porque existe uma parte que é nossa, né? Que nos cabe, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui mais para frente. Lá em 2 Coríntios 4:4 fala sobre essa cegueira, né? Assim, de que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, muitas vezes o inimigo trabalha dessa forma, né? Obscurecendo mesmo o nosso entendimento. Não nos deixando enxergar que nós temos direito a essa herança. É nosso direito. Não porque a gente fez algo, né, Cíntia? Não porque a gente é merecedor de maneira alguma, mas porque ele é infinito em graça e misericórdia e quis comprar a nossa vida por esse alto preço, né, com o sangue de Jesus. Ele quis, né, nos resgatar do lamaçal do pecado, de uma vida de morte espiritual. Você vê, né, que fala que... Como é que fala aí o iniciozinho? O mal desse o século? Deus desse século o Deus desse século cegou o entendimento, né? Cegou o entendimento dos incrédulos, né? Ou seja, cegou o entendimento daqueles que não creem. E não é os que não creem em Jesus, mas é os que não creem em tudo isso que a gente falou. Exatamente. Pode ser crente, né, Cíntia? Mas não consegue acessar isso. É isso que eu tô tentando dizer, né?
que muitas vezes a gente acredita em Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente declarou essa palavra, mas a gente não creu porque a gente nem compreendeu o que significa. Né? Por que é conhecer e prosseguir em conhecer? Porque quanto mais a gente conhece a respeito de Deus, né? Quanto mais a gente compreende Ele, entende, mais os nossos olhos se abrem e mais a nossa fé aumenta. E a nossa fé aumentada faz com que a gente comece a viver tudo que Jesus conquistou por nós na cruz. Né? Então, assim, depende da fé. Por isso que ele falou, cegou, né, os incrédulos. Porque muitas vezes nós cremos, mas não cremos na plenitude do que isso significa. Não cremos completamente nisso. Né? A gente crê em partes. Por quê? Porque a gente crê a partir do momento que a gente entende. Uhum. Né? Conforme a gente vai entendendo, conforme a gente vai conhecendo, a gente vai crendo. Por isso é um processo, né, prosseguir em Cíntia? conhecer. É uma dinâmica, é um processo dinâmico realmente, né, que vai sendo fortalecido, vai sendo construído, né, justamente com esse relacionamento com o Pai que a gente tanto fala, né? É através desse relacionamento. Ninguém conhece ninguém se você não conviver, se você não se relacionar. E como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? Então, tudo parte daquilo que a gente sempre fala. Né? Então, a falta de relacionamento com o Pai nos impede de conhecê-lo, de conhecer a sua palavra, suas promessas para nós, o soberano poder dele, a infinita graça, misericórdia e fidelidade e o seu infinito e eterno amor por nós. Né? Então, se a gente não conhece isso, a gente não vai saber que realmente isso é para nós. Você vê, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um médico. Uma pessoa que ele quis ser médico. Só por ele querer ser médico, ele virou médico? Não. Não, né? Ele estudou, ele aprendeu, ele fez todas as práticas, ele conheceu, teve todo o conhecimento para ter segurança de fazer os procedimentos de um doutor, né? Para ser médico. Antes disso, ele não tinha segurança para fazer, não tinha confiança, não tinha conhecimento, não tinha entendimento do que ele poderia fazer só por ele querer ser médico, né? Uhum. Então, assim, é mais ou menos isso. Nós queremos ser crentes, nós queremos ser filhos de Deus, nós queremos ser imagem e semelhança, nós queremos acreditar na obra redentora de Jesus Cristo. Mas só o querer não adianta, né? Porque enquanto a gente não conhece o que isso significa, enquanto a gente não vive na prática, né, essa fé no dia a dia, enquanto a gente não tem esse relacionamento, esse conhecimento com Cristo, a gente não tem segurança, não temos entendimento do que significa, a gente não tem nada, nenhuma propriedade que nos ajude a viver isso. Então, assim, não adianta a gente só querer. Fica só da boca para fora, fica uma coisa só, né, Cíntia? Fica uma coisa só imaginária ali. Você não tá praticando, você não tá acessando, você não tá vivendo aquilo, né? Realmente. Exatamente. Você pode até estar cumprindo alguns rituais, né? De ser crente. A gente os entende. rituais, ir para a igreja, mas não tá acessando aquilo que Deus conquistou, né? E aquele versículo lá que é bem famoso, Cíntia, de Oséias, tem aquele versículo, Oséias 4:6, que diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E é isso que acontece. Aí a gente vive podendo acessar a plenitude de Deus, a gente vive ali à margem. A gente vive de migalhas, né? Por quê? Porque a gente não tem fé suficiente para... Né? Não tem nada que nos dê a força suficiente para a gente ter a fé que a gente precisa e acessar e viver dessa forma realmente, né? Com essa identidade que Cristo garantiu para nós, né? Identidade de filhos amados dele. É o esforço, né? É o esforço próprio. Porque assim, se a gente não busca, se a gente não corre atrás do conhecimento, não ora, não tem essa preguiça, né, de ir atrás do conhecimento. Você vê que muitas vezes a gente escolhe uma profissão na nossa vida por preguiça de ter que se esforçar mais por uma profissão que seja melhor, né? Então é a mesma coisa com Deus. Às vezes por preguiça a gente não se esforça de conquistar toda a vida que Ele nos, né, que Ele
liberou para nós, porque a gente só vai conquistar ela através de conhecimento e fé. É, E quando mas eu tem o acho que é tudo muito conhecimento e fé, baseado naquela premissa, assim, de a falta de conhecer. Aquilo que a gente não conhece, a gente não valoriza. E muito menos a gente corre atrás, né? Então, pela falta desse entendimento mesmo da grandiosidade dessa vitória na cruz de Jesus por nós, né? Por muitas vezes sermos alvos da culpa que o inimigo lança na gente, né? Da indignidade, né? Tipo, você não é digna, você fez um monte de coisa errada. E fica trazendo aquilo, né, à tona de novo na nossa mente, vai nos cauterizando, né? Porque a culpa, você viver na culpa, é uma coisa que não agrada a Deus. E tudo que não agrada a Deus é pecado. Né? Então, tudo que faz a gente não acessar as maravilhas que o Senhor fez para nós, conquistou para nós, é uma coisa que desagrada a Ele, lógico, né, Cíntia? Imagina, você vai lá, faz tudo pro seu filho, né? Deixa tudo preparadinho pro seu filho só chegar e acessar, né? Mesmo sem ele merecer, mesmo sem ele ter feito nada para conquistar aquilo, mas porque você é misericordioso, gracioso e amoroso, e aí o seu filho vai e prefere viver como um mendigo, prefere viver, né? Sendo que você tem tudo ali para ele, você já preparou, né? Uma casa maravilhosa, uma vida, né? Cheia de equilíbrio, já está tudo planejado, já está tudo ali, né? Ele só tem que entrar e tomar posse, só isso. Mas ele não sabe disso, ele não tem conhecimento de que tudo isso está lá em nome dele, para ele acessar, para ele viver. por isso que eu, né, digo assim, que às vezes é falta do esforço, né? De você querer conhecer, de você querer saber mais a respeito. Então, por quê? Porque quando você conhece mais te é revelado. Quanto mais você busca, mais você encontra. E a palavra de Deus fala isso em todo o tempo. Né? Buscar e achar lá. Ele fala buscar de todo o coração, de todo o entendimento, toda a força, toda a vida. Ou seja, por quê? Porque o prêmio é muito maior, né? O prêmio é muito grande. É a vida eterna, é a plenitude, é a prosperidade, é a abundância, é falta de doença, é falta de pecado. É muito intenso. Né? Se a gente tiver consciência da recompensa, né, Cintia, do que a gente vai encontrar, se a gente decidir realmente abrir mão da nossa velha criatura, abrir mão da nossa velha vida, dos nossos velhos hábitos para viver essa nova vida que Cristo tem para nós, se a gente tiver entendimento, um pouquinho, eu acho, um pouquinho do entendimento, né, sobre o que isso vai trazer para as nossas vidas, de recompensa, de transformação, aí eu acho que a gente vai se rendendo mais e mais a cada dia, né, Cintia? A gente vai se rendendo. Para quê? Para que Ele viva em nós, para que Ele nos conduza, né? Porque só Ele sabe que passos a gente precisa dar, né? Uma O coisa que é que Ele tem importante, para nós, só Ele sabe, né? uma coisa importante também é lembrar que a palavra de Deus diz, né, que no mundo passeis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele passou por aflições também. Aí, nos momentos que ele passou por aflição, o que ele fez? Ele buscou o Pai. Né? E o Pai aliviou a aflição dele. O Pai ajudou, o Pai deu força para ele viver a aflição que ele tinha. Então, não é que assim, é tudo Vai ser tudo maravilhoso. perfeito, vai ser tudo mar de rosas, né? Nada Maravilhoso. disso. Mas assim, é porque assim, você não se apega com essa dor. Porque você sabe que ela é passageira, você sabe que tem alguém muito mais forte, muito mais poderoso que está com você, que vai te ajudar. Então, assim, você sabe, você muda o seu foco, né? Isso daqui não é para eu sofrer, isso aqui é para eu aprender. Então, o que é que eu vou aprender com isso aqui? Muda o foco. Então, não é mais nem aflição, né? Assim, é ensinamento. Porque não existe aprendizado sem dor. Né? A gente... Maturidade sem dor, né, Cíntia? A gente crescer dói. Exatamente. Mas a gente sabe Então, o que a gente vai encontrar do outro lado, né? Então a gente vai e a gente sabe que a gente não está sozinha também. O Senhor vai estar nos fortalecendo, Ele vai estar nos guiando, nos direcionando, enxugando as nossas lágrimas, nos consolando. O Senhor, Ele tem tudo que a gente precisa, né, Cíntia? Quando a gente entende isso, cara, a gente não quer viver outra coisa. A gente só quer viver isso.
E a gente começa a traçar esse caminho, né? De se relacionar com o Pai, de conhecer as promessas dele, de ir atrás de conhecer, né, Cíntia? De fazer por onde conhecer e viver, né, trazendo essa nova régua para a nossa vida, né? A palavra de Deus passa a ser o nosso guia. Então, tudo aquilo que está contrário àquilo, a gente não aceita mais, a gente não quer mais, né? E aí a gente vai vivendo essa metamorfose profunda que só a palavra de Deus, né? Que só a ação do Espírito Santo em nós pode nos fazer viver, certo? Uhum. Cheguei aqui no escritório, tô descendo na garagem. Ô, Cíntia, então, ora aí pra gente finalizar. Consegue parar um pouquinho, não, pra você orar? Eu tô andando, estou no meio da garagem, para isso. Vou chegar aqui na sala. E lá em Romanos 8,17, né, Cintia, só para a gente finalizar com esse versículo, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, porque também participamos da sua glória. Então é isso, participar do sofrimento é isso que a gente falou, né, Cíntia? É lutar contra o pecado, é abrir mão todos os dias da nossa vontade para fazer a vontade dele, né? É enxergar que a vontade dele é a única que é boa, perfeita e agradável para nós, né? Então a gente passa a viver isso, a gente consegue acessar isso, entender isso. Cara, eu sou filha amada de Deus. Eu não posso mais viver de uma forma, né, como uma órfã. Não, eu tenho um pai poderoso, maravilhoso, que me ama, né, que me tornou herdeira e co-herdeira com Cristo Jesus. Eu vou viver dessa forma, eu vou viver alinhado com essa verdade. Eu vou tomar posse desse pacote completo, dessa vitória de Jesus para mim, né? E aí a gente passa, assim, a gente não consegue mais viver outra coisa. Por quê? Porque eu conheci o que que Deus tem para mim. Eu conheci, eu tive acesso a esse testamento, né? Eu tive acesso a esse testamento que Deus deixou para mim. Eu vou acessar, eu vou viver tudo isso. Eu vou ter um coração sempre grato, porque eu sei que eu não merecia. Eu não merecia, eu não fiz nada para merecer, mas ele conquistou tudo para mim naquela cruz, né? E aí a gente passa a ter uma outra visão sobre nós mesmos, outra visão sobre a vida. A gente tem uma outra visão sobre as provações que muitas vezes vão vir mesmo, as situações difíceis, as lutas. A gente sabe que é tudo para a honra e glória dele. A gente encara tudo na vida de uma maneira diferente, né, Cindy? Quando a gente toma posse desse lugar de filhas amadas do Deus vivo, que a gente sabe que a gente é, né? Não porque é por nós, né? Mas por ele. Por tudo que ele fez. Porque é tudo, né? Dele, por ele e para ele. Né? São todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Jesus. Obrigada. Que nós possamos compreender, Deus, tudo que envolve, Senhor, o teu sacrifício por nós, para que nós possamos ter entendimento, compreensão, Pai, conhecimento a respeito de tudo que envolve a tua palavra, Pai, para que nós possamos vivê-la realmente, Senhor, porque nós sabemos que nós só podemos viver o que nós conhecemos. Não tem como a gente viver a fé sem conhecer a respeito da fé. Não tem como a gente viver a vida eterna sem conhecer a respeito da vida eterna. Verdade. Não tem como viver a tua palavra, Senhor, sem conhecer a tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece, Pai, para que a gente possa te buscar mais e mais. Para que a gente possa te conhecer e prosseguir em conhecer todos os dias mais, Pai. Deus, porque nós sabemos que existe muito mais, Deus. E nós vivemos à margem de tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós vivemos com águas rasas de tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor nos ajude, nos mostre o caminho, nos dê força, para que nós possamos te buscar e mergulhar em Ti, Pai. Conhecer tudo
tudo mais que o Senhor tem para nós, Pai. Para que a gente possa viver verdadeiramente todos os teus planos para nós. Nos ajude, Senhor, porque nós sabemos que por nós mesmos nós não temos capacidade, Deus, de te buscar, de te conhecer, porque até nisso o Senhor nos conduz, Pai. Em nome de Jesus, nos conduza, Pai, para mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, né, Cíntia? Que a gente possa mergulhar nesse infinitamente mais que o Pai tem para nós, né? Ele tem sempre mais, ele tem sempre uma palavra melhor, ele tem sempre uma cura mais profunda, né? Que a gente possa acessar esse nosso Pai querido, de amor infinito por nós, né? Em nome de Jesus. Amém. Um Amém. beijo, mana. Deus te abençoe. E que Deus abençoe a todos também que estiveram com a gente. Se sentir no coração, compartilha com mais alguém, né? Ó, a Samara tá aí. Bem-vinda, Samara. A Sabrina e a Samara, que bênção ter vocês aqui. A gente vai colocar lá no canal Achadas Nele, a live completa também, se vocês quiserem assistir depois com calma e compartilhar, né? E até a próxima semana, se Deus permitir. Você vai estar viajando, né, Cíntia? Vou, mas eu acho que eu consigo fazer. É? Então tá. A gente vem. Um beijo, até a próxima semana. Deus Até, abençoe. fica com Deus. Tchau, tchau.